Muito bom dia para você. Semana começando, preto na folhinha. Ainda não é feriado, só sexta-feira. Mas Deus é fiel e bom. E nós hoje vamos fazer a leitura dos capítulos 13, 14 e 15. Só quero lembrar que amanhã nós faremos o sorteio, tá? Então, valeu até domingo. Eu até esqueci de falar, valeu até domingo. Quem conseguiu marcar lá até domingo, valeu, tá? Então, dali eu já tirei os nomes, já estão todos escritos aqui nesta folha, tá? Então, já tirei os nomes de quem fez todos aquele segredinho nosso que não era segredinho, né? Quem deu lá o ok vai estar concorrendo ao livro, então, Fome de Deus, de John Piper, tá? Nem tá por aqui o livro, eu acho. Não tá não, tá pra mim. Então, nós vamos estar sorteando esse livro quando nós tivermos 75 pessoas inscritas no nosso canal, tá bom? Então, me ajudem aí, vamos, que tá facinho, facinho, facinho. Então, tá aqui os nomes das pessoas, eu separei aqui, tá? E aí eu vou falar aqui os nomes que estão aqui e... Não, acho que tá faltando um nome aqui ainda, tá? Mas vamos lá. Ildelci, Cleonice, Lídia, Gusta Floyd, Neuza, Áquila, Zilma, Jane Maria, Tânia Mara e Marislene. Essas pessoas já estão concorrendo ao livro Fome de Deus, tá? Eu vou só confirmar se eu não anotei em outro lugar, parece que, se não me engano, tem mais uma ou duas pessoas que também confirmaram ali, tá? Então, nós vamos aqui entrar ainda agora, se não me engano, entraram sexta-feira no canal. Então, nós vamos conferir direitinho se os nomes delas estão aqui, mas o sorteio vai ser amanhã, terça-feira, tá bom? Então, vamos que vamos. Leitura que vai. Um profeta aprendiz contra o altar. 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso e ossos humanos, e se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Esse é decidido, hein? Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Estava indo bem aqui, né? Então vamos lá. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão.
Porém ele lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha para ver como que são as coisas. Fake news, hein? Fake news. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Você não acha que se fosse para ele fazer isso, Deus não ia falar com ele mesmo? Né? Não ia mandar recado. Nós temos que estar atentos, hein? Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar que eu te disse: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de espalhar fake news, depois de haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus estava sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Ele teima. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a construir sacerdotes para lugares altos, e a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares baixos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel,
e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos seus olhos, aos meus olhos. Antes fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto, de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que aguardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reinado de Abias de Judá. 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém.
Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabritmon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Adã, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O mau reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Sacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera a Israel cometer por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. O reinado de Baasa de Israel. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer.
Encerramos por aqui nossa leitura de hoje. Amanhã o sorteio, hein? E se já tivermos, portanto, 75 pessoas inscritas, eu já envio o livro ao contemplado, tá bom? Então, vamos!